Você já tentou aprender inglês, seja nos cursinhos presenciais que tem na sua cidade, ou às vezes um curso online que você fez mesmo, desses que tem pela internet, às vezes você assistiu vídeos gratuitos no YouTube também e tentou aprender inglês, um pouco na escola, né, no ensino fundamental, ensino médio, mas na hora de falar, você trava, você não consegue se comunicar, você não consegue expressar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, utilizando a língua. E, quando isso acontece, surgem aqueles pensamentos: será que eu sou burro? Será que eu não levo jeito para aprender inglês? Será que o inglês não é para mim? Por que que é tão difícil conseguir se comunicar utilizando o inglês de forma ativa? Talvez eu realmente não levo jeito para aprender inglês. E todos esses pensamentos vão poluindo a nossa cabeça e vão corroendo a gente por dentro, realmente como se tudo aquilo fosse desanimando a gente a aprender o inglês, que talvez era um objetivo inicial, é um sonho, é uma ideia de conseguir alcançar novos objetivos na nossa vida. E um ponto que eu quero te mostrar é que essa ideia, esse pensamento que surge a partir desse não conseguir se comunicar em inglês, não conseguir expressar as próprias ideias e pensamentos em inglês, pode ser culpa da escola. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. A ideia de aprender inglês como se fosse matemática, tentar decorar regras, listas de palavras, pensar em fórmulas, encaixar a língua dentro dessas estruturas, pensando na estrutura e não na comunicação em si. O que mais acontece é que quando você faz esse tipo de abordagem, quando você tem esse tipo de abordagem estruturada, você está treinando não para falar, mas para anotar regras, para decorar, para ficar traduzindo mentalmente. E você nunca tem esse estudo ativo e essa prática ativa onde tem pessoas ali te ajudando ativamente a falar, corrigir, ter um feedback personalizado e fazendo você treinar o speaking, que é a prática da fala, que é muito necessário para comunicação em inglês. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que pode estar te travando, que é o que muitos alunos que chegam até mim falam, né? Eu acho que eu sou burro, acho que eu não tenho capacidade de aprender porque eu já tentei todas essas coisas e eu não consigo me comunicar. E eu entendo como esse aluno se sente, até porque eu já me senti assim em vários momentos da aprendizagem de inglês e já tive vários outros alunos antes desses alunos que estão vindo por agora, por exemplo, falando essas mesmas coisas. E eu ajudo todos eles nesse processo também. Eu vou te mostrar nesse vídeo qual é a ideia por trás disso. Um ponto que você tem que entender é o contexto histórico, né, de como tudo começou. Existe uma ideia aqui que eu vou te falar sobre qual é a lógica que a escola estrutura e como é o formato de ensino também escolar como um todo. Lembrando que esse aqui não vai ser um daqueles videozinhos rasos que você vê por aí, não, eu não vou oferecer o meu curso no final, não estou fazendo esse vídeo para oferecer o meu curso no final. Ah, todas as escolas são ruins e o meu curso é o único que tem todas as soluções. Eu vou te mostrar exatamente o porquê que você está se sentindo dessa forma, que é como os meus alunos também se sentem, em relação à aprendizagem do inglês como um todo, e essa noção que foi colocada na sua cabeça sobre como funciona a abordagem também do ensino da língua. Primeiro, você precisa entender essa parte inicial. O ensino tradicional de inglês no Brasil, ele vem importado de um modelo europeu antigo. E ele era focado em gramática, leitura e tradução. Nos anos 70, 80 e 90, o inglês ele era ainda visto como uma matéria de escola, mais do que como uma ferramenta de comunicação. O que acontece por conta disso? Quando nós temos qualquer coisa como uma matéria de escola, você vai estudar o tema. Não é como se você estivesse estudando história e aí você fosse aplicar a história para fazer alguma coisa, né? Existe aquela ideia, você vai estar estudando português, você vai estar estudando inglês como uma matéria, então existe um distanciamento daquele tema que está sendo estudado. Então, o que você vai estudar, vamos dizer assim, quando você vai estudar inglês? Você vai estudar a língua como um todo. Assim como você estivesse estudando uma fórmula matemática, existe esse afastamento, existe essa noção de que as regras que estão lá, as frases que são faladas, que já estão ali, os exemplos meio bizarros que são dados, eles estão distantes de mim, eles não são aplicados no mundo real e eu não estou treinando para utilizar aquilo de forma ativa. Então, esse distanciamento com fórmulas matemáticas, decorar listas de palavras, são coisas que sua mente vai aprender, depois vai esquecer, e as que ela não esquecer, ela vai ficar focada na norma rígida daquilo e não na utilização daquilo no mundo real. Então não é por você saber o tema, por você saber que uma palavra é daquele jeito, por saber que uma frase é daquele jeito, que na hora de falar,
ela vai vir automaticamente para sua cabeça, porque você nunca treinou essa habilidade de se comunicar em inglês. Então, esse tipo de formato de ensino faz você ficar rígido, travado na hora de falar, porque muitas coisas você decorou e esqueceu, e outras também que você não esqueceu, vamos dizer assim, você está focando mais na fórmula, como se fosse uma fórmula matemática, onde você tenta encaixar a língua ali, do que numa maneira ativa de comunicação, que é o que eu vou comentar um pouco também. Então, além desse ponto, né, nós temos essa imagem aqui antiga, em vez da conversação mesmo, né, e prática da fala para usar o inglês na vida real, o foco era memorizar regra, preencher lacuna e traduzir texto. Então era muito mais, que nem eu falei, rígido, muito mais engessado nesse sentido. E tem um ponto que eu quero que você pense, que era como se eles te treinassem sobre natação teórica, mas você nunca pisasse na piscina, você nunca pulasse na piscina para nadar. Então, você era uma pessoa que, na melhor das hipóteses, se a aula fosse muito boa, você aprenderia muita coisa sobre natação, mas você nunca conseguiria nadar de verdade. Você aprenderia muitas coisas sobre inglês como língua mesmo, né? O inglês é assim, 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 tem essa fórmula, ele é meio que falado desse jeito, mas é sempre com aquele afastamento que eu comentei, é sempre com aquela ideia da teoria, é como se fosse uma aula de autoescola, mas você tem só a parte teórica mesmo. Você sabe como, às vezes, o carro funciona, quais são as placas, a sinalização, o que você tem que fazer quando você entrar no carro, mas é tudo assim, quando você entrar no carro, é mais ou menos assim, é mais ou menos desse jeito, mas você nunca entrou no carro e tentou dirigir de verdade, você nunca teve aula prática, você nunca teve aula prática de natação, por exemplo, você tem só a teoria na cabeça, na melhor das hipóteses. Então o objetivo era passar numa prova e não conversar com o mundo e utilizar o inglês de maneira natural. E você pode pensar assim, não, mas aí agora que eu tentei aprender inglês sozinho, ou eu fui numa escola da minha região, tentei fazer um curso online, provavelmente não tem mais isso. Mas, às vezes, essa contaminação da lógica da aprendizagem da língua, do inglês como uma matéria de escola, ainda faz parte do formato de pensamento que muitas pessoas têm. Então, essa fugir da prática ativa da fala pode ser algo que ainda te atrapalha a desenvolver o inglês, sem você nem perceber. Sabe esse negócio do tipo, não, eu vou continuar estudando inglês, talvez eu não consiga me comunicar, mas eu vou estudar ainda mais inglês, porque aí sim, quando eu estudar ainda mais, quando eu aprender mais palavras, aí sim eu vou conseguir me comunicar em inglês. E é tipo um pensamento como as aulas teóricas da autoescola, né? Quanto mais teoria eu tiver, quanto mais parte teórica, quanto mais eu entender sobre o carro, quanto mais eu entender sobre a sinalização, quanto mais eu entender sobre os movimentos do braço na natação e na perna, aí sim eu vou conseguir nadar melhor. Quando a aplicação desses conceitos, a aplicação e a prática de tudo isso no mundo real é o que faz você desenvolver essas habilidades. Então, você tem esse efeito colateral invisível, certo? Eu quero que você entenda que, quando eu falo do ensino da escola, eu não falo especificamente dos professores, eu falo da estrutura e do formato como um todo. Até porque os professores, eles não vão mudar todo o formato da escola, por exemplo. Eles vão seguir um formato que foi previamente estipulado dentro do que é o ensino fundamental, o ensino médio, então eles estão só aplicando o formato. O problema seria o formato como um todo e a forma como a língua é abordada, certo? O problema ele é estrutural. Você tem, por exemplo, não é falta de esforço individual dos professores, até porque muitos são apaixonados por ensinar. Eu conheci vários professores de ensino médio, ensino fundamental, né? Eles estudam, preparam aulas, se dedicam, mas eles estão presos a um modelo de ensino muito antigo, muitas vezes criado também por uma realidade que não existe mais. Se você for pesquisar sobre esse formato que nós temos atualmente para o ensino escolar, ele era um ensino mais voltado para transformar trabalhadores, né, pessoas em trabalhadores, para seguir regra, para seguir padrão, para ser de uma maneira uniforme, né? Então, você tem todo esse conjunto de coisas que às vezes não reflete o mundo que acontece rapidamente que nós temos na nossa época, por exemplo. Então você tem um estilo antigo sendo utilizado para ensinar pessoas atualmente que não reflete com as novas tendências que nós temos no mundo, por exemplo. Mas esse é um ponto também que eu não vou abordar nesse vídeo, é só sobre a forma da aprendizagem do inglês. E tem um ponto também do ensino do modelo escolar tradicional, que ele foi pensado, que nem eu falei, para formar trabalhadores para o século XIX, século XX. Então, por isso que ele tem muito sobre disciplina, repetição e memorização. E não sobre usar o idioma na vida real. O ensino, ele te dava a receita de um bolo, mas sem deixar você colocar a mão na massa. E aí você tem várias tentativas frustradas depois da escola. Muita gente, depois do ensino médio, foi para cursinho, achando que ia resolver. Mas aí, nos cursinhos, eles seguiam a mesma estrutura que tinha
em muitas dessas escolas, não mudava muito, tinha mais gramática, mais apostila, mais teoria, e é mais daquelas ideias das aulas teóricas da escola, mais natação teórica, por exemplo. Você ficava preso no modelo que ensina inglês como se fosse matemática. E aí, na hora de você utilizar isso no mundo real, você não consegue. E quando que você vai utilizar isso no mundo real? Para fazer qualquer coisa. Você vai fazer uma viagem, você vai se comunicar com as pessoas. Se você não consegue utilizar a língua de formativa, não é possível. Você vai numa entrevista de emprego, você precisa mostrar para a pessoa que está te contratando que você consegue se comunicar em inglês. Por quê? Porque é uma empresa multinacional, você precisa conversar com outras pessoas, você precisa conversar com colegas de trabalho ou um cliente que vai vir do exterior. Como que você vai fazer isso se você tem essa ideia engessada, por exemplo, que foi colocada na sua cabeça sobre o inglês como uma matéria de escola? Então você fica preso, mesmo nesse modelo como ele é. Pouco espaço para conversa real, porque normalmente as aulas são muito grandes e as provas elas são focadas em gramática e vocabulário isolado. Então você tem que memorizar muito mais do que conseguir utilizar aquilo ativamente. E tudo que você memoriza também você esquece, então esse é um resultado, né? Você nunca vê sentido no que você está aprendendo e você esquece muito mais rápido do que você aprendeu porque você não consegue utilizar aquele conteúdo no mundo real. Então não tem por que você guardar aquilo, sua mente entende isso. Não tem por que eu guardar essa informação, ela não serve para absolutamente nada. Assim que você faz a prova, ela joga toda aquela informação fora. E é como se todos esses anos que você estudou na escola não serviram para nada, porque você não aprendeu nada que poderia ser utilizado no mundo real e você não fez essa tentativa também porque você não sabia como que isso funcionava. Então tem esse ponto bem interessante também. Um ponto aqui que nós temos, que também eu quero que você pense, é a conexão emocional. Quando você não tem conexão emocional, você não tem um aprendizado duradouro. Quando você aprende alguma coisa com emoção, tipo alegria, curiosidade, interesse, o seu cérebro ele fixa muito melhor esse conteúdo. Então, quando você não vê sentido naquilo que você está aprendendo, quando aquilo não parece ter nenhuma correlação com os seus objetivos, quanto mais você aprende, mais você esquece, porque aquilo não fixa na sua cabeça. O ensino tradicional ele não explorava isso, era tudo muito mecânico, né? É como se fosse um monte de fórmulas matemáticas, é frio, é distante, você não tem conexão com a vida real. E agora eu quero que você pense nas coisas da infância, que você se lembra. Às vezes tem assim, eu usava essa bicicleta para ir para a escola, para casa da minha avó. Eu lembro muito bem da casa da minha avó, como ela era. Eu lembro de conversar com tal pessoa. Todas essas coisas que você lembra da sua infância, ela tinha alguma coisa de emoção. Às vezes era uma emoção. São momentos muito tristes, momentos muito felizes, momentos de grande angústia, por exemplo, ou de grande alívio de alguma coisa que aconteceu e você se sentiu aliviado. Sem emoção, o cérebro ele não registra direito. É só mais uma obrigação. Então, você tem, por exemplo, uma ideia de que quando você está aprendendo alguma coisa e você não tem emoção naquilo, a mente ela não grava direito. Quando eu falo emoção, é realmente você associar momentos de estudo do inglês com algo que faz sentido, ou pelo menos um senso de curiosidade e utilidade. Pelo menos esse tipo de emoção, quando está associado ao estudo de inglês, já é de grande ajuda para sua mente gravar muito mais fácil esses conteúdos. Então esse é um ponto também. E aí tem aquilo que eu sempre comento, que eu comentei em alguns vídeos, né, do pedreiro construindo um muro. Você tem vários pedreiros ali trabalhando e alguém passa e fala, o que você está fazendo? Eu falo, não, tô fazendo a massa aqui, batendo a massa. Depois ele pergunta pro outro, o que você tá fazendo? Tô levantando um muro. E todos esses dois aí, do batendo a massa e do levantando o muro, eles estavam meio bravos ou chateados de estar fazendo aquilo, ou não estavam felizes exatamente com aquela situação. E tinha um outro que também estava fazendo a mesma coisa, mas cantarolando. E quando alguém passou e falou, o que você tá fazendo? Ele falou, eu estou levantando uma catedral, eu estou construindo uma catedral. Assim, trabalho é trabalho, e eles estavam fazendo o mesmo trabalho. E o estudo do inglês, ele é, muitas vezes, um pouco difícil mesmo, porque você sente dificuldade, você sente que você não está, às vezes, muitas vezes, evoluindo em alguns pontos em específico, mas a sua visão futura ajuda muito isso também. A sua visão de que eu estou construindo uma catedral, eu estou construindo meu caminho para a fluência, seguindo um método que você sabe que funciona também, é muito importante porque aquilo cria uma confiança e uma naturalidade para estudar o inglês de uma forma que vai fazer você evoluir, porque você vai fixar as coisas com muito mais facilidade, porque você não vê aquilo como uma coisa maçante. Porque também se você está seguindo um formato onde você não interpreta o inglês como uma matéria de escola, aquilo já é melhor por si só e já facilita a aprendizagem pela própria forma como as coisas e o aprendizado, o conteúdo em inglês é estruturado. Então isso é bem interessante também. Não seja o pedreiro que está só batendo a massa, levantando o muro, seja o pedreiro que está construindo uma catedral e seguindo o melhor plano para construir a catedral também possível, ok? Esse é interessante. Você vai pensar nisso, que
você não achava o inglês difícil. Você achava aquele formato de aprender difícil. Porque o inglês, ele não é difícil. Em português, por exemplo, para você fazer uma frase no passado, você precisa conjugar o verbo e mudar cada pessoa. Então você tem eu comi, tu comeste, ele, ela comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Você tem 6 formas diferentes para um único verbo, né? Dependendo da pessoa. Então é comer. Mas como que é no passado? Depende do passado para quem? Para eu, para ele, ela, nós. Então você tem várias versões. E no inglês é muito mais simples. Como que é eat no passado? Ate. A gente pronuncia ele assim, ó. Ate. Tá, mas pra quem? Pra todo mundo. Não importa se é eu comi, você comeu, ele comeu, nós comemos, eles comeram, você tem uma única forma. Mas e quais verbos são assim? Todos, praticamente no inglês. Menos o be, por exemplo. Mas a ideia principal é essa. Você aprende uma versão que serve pra todo mundo. Não tem como pensar, e isso em várias outras versões. Eu poderia dar vários exemplos aqui para mostrar que o inglês é mais fácil que o português, por exemplo. Pelo menos na forma estrutural dele. Mas essa noção de que o inglês é difícil, ela não vem da própria língua. Então é uma forma de meio que enganação que a mente cria, porque assim, a aprendizagem do inglês foi maçante, foi difícil, você não teve resultados reais com aquilo, e esse sentimento de que eu não consigo aprender e de que o inglês é difícil, vem disso e não da língua como um todo. Quando você está num método que proporciona a sua aprendizagem de uma forma gradual e contínua, você consegue entender também que as coisas funcionam de uma forma no inglês, de uma forma muito mais fácil que o português, e você começa a aprender isso, entender, e aquilo que você aprende por ter uma conexão emocional e por estar estruturada de uma forma que você consegue praticar ativamente, assim sua mente grava muito melhor na memória e você consegue utilizar aquilo no mundo real, você vê como que o inglês estruturalmente é muito mais fácil que o português, e como as coisas não são tão difíceis quanto pareciam antes. Isso que muitos alunos meus também me falam. Então, você tem uma língua muito mais fácil, mas aquela noção de que o inglês é difícil normalmente vem por conta dessa parte da escola, né? Aprender inglês na escola era como receber uma chave simples, mas tentar usar ela numa fechadura super complicada. Você tem o inglês, que é simples, mas aí eles fazem um método ser muito complicado, todas as regras, todas as listas gramaticais, todas as fórmulas que você tem que encaixar a língua e tudo que você tem que fazer para passar na prova, por exemplo, e tudo parece muito, muito complicado, quando o inglês é uma língua simples. Se ela fosse usada de uma forma simples e aprendida, voltada para a comunicação ativa, você veria o quão fácil é de desenvolver ela, muito mais fácil do que parecia quando você estudava na escola. A chave, que é o inglês, né? Era fácil de usar, mas a fechadura, que é o jeito que te ensinaram, parecia impossível de destrancar. E o problema principal é que você cresceu achando que a culpa, né, era da chave. O inglês que é difícil. O inglês que é uma língua complicada de entender, ela tem muitas regras, elas têm muitas formas, por exemplo. Mas era a fechadura, é o formato de ensino em que colocaram você. E isso causou frustração em muitas pessoas, pode até ser o seu caso, muitos alunos que vêm até mim conversando sobre o assunto, falando sobre isso, eles têm muitos pensamentos, muitas ideias que você pode ter hoje também, que influenciaram eles a ter esses pensamentos. E tem uma coisa, né, não sei se você conhece, que é a sigla PSAR, que é assim, o pensamento, ele gera um sentimento, até porque nós somos seres de sentimento, né, então nós temos sentimentos, enquanto nós pensamos, nós sentimos coisas, isso é natural do ser humano. Esse pensamento e esse sentimento que nós temos, eles geram uma ação, até porque é isso que nós fazemos, certo? Nós pensamos, junto com o pensamento e sentimento, nós agimos depois de pensar. E essa ação, ela gera um resultado. Afinal, nós estamos no mundo, todas as nossas ações geram resultados. O resultado alimenta o pensamento. Então, quando você tem um pensamento já poluído com as coisas que você aprendeu na escola, no sentido do formato de ensino que era voltado para inglês como uma matéria de escola, inglês como se fosse matemática, ele faz você agir dessa forma, tentando estudar inglês desse jeito, e já de uma forma ruim, porque já é chato meio que de tentar aprender o inglês dessa forma. E essa ação, ela já é poluída com esse tipo de sentimento e pensamento, e ela gera um resultado ruim. Por quê? Porque você não consegue gravar as coisas com facilidade, você não consegue se expressar utilizando a língua, você não consegue utilizar a língua do mundo real. E aquele resultado alimenta o pensamento. Você fala, inglês é difícil mesmo, realmente inglês não é pra mim, realmente aprender inglês é muito chato. Realmente isso não funciona, né? Essa aprendizagem de inglês não funciona. Talvez eu sou burro, talvez eu não sirva pra isso, talvez eu não levo jeito. E essa ideia alimenta o pensamento até você desistir de aprender inglês, ou até você achar que inglês é muito difícil, e tudo isso impedir a sua aprendizagem de inglês. Quando essa mudança de pensamento em como aprender o inglês, né, é o que pode mudar tudo isso.
porque aí sim você age de uma forma melhor, com um pensamento mais estruturado, um sentimento que te proporciona uma aprendizagem melhor, e quando você tem o primeiro resultado com esse novo conceito de aprendizagem, de prática ativa, de conversação, de falar ativamente inglês, isso alimenta o pensamento, e aí você começa a se desenvolver. É isso que todos os meus alunos, por exemplo, comentam, né? Você pode mudar isso em 3 pontos simples. Exposição viva é o que eu recomendo pra você. Você precisa assistir, ouvir, ler coisas em inglês reais, séries, músicas, podcasts, notícias. Como você sabe o português que você tem hoje? Você fez principalmente 2 coisas. Input, você consumiu, é o consumo do português. Você escutou seus pais, todo mundo ao seu redor falando muito português. Você foi aprendendo palavras novas, estruturas. Com isso, você teve feedback dessas pessoas, ou seja, não, filho, não é assim é tal, não é eu faci, é eu fiz. E esses pequenos feedbacks enquanto você estava fazendo uma coisa chamada output, enquanto você estava fazendo a produção daquele conteúdo. Ou seja, você estava aprendendo novas palavras e utilizando elas no mundo real enquanto você recebia feedback. Não é assim, fala isso, fala aquilo, essa palavra é assim, essa palavra é aqui. Então você foi aprendendo várias e várias estruturas, consumindo a língua e utilizando ela enquanto você recebia feedback para ir corrigindo pequenos erros. A exposição viva é a parte do input, é a parte do consumo. Você precisa aprender novas expressões, novas palavras, e você consegue fazer isso escutando o inglês real frequentemente. Você precisa da exposição ativa. Não só estudar o inglês, não só ler as coisas em inglês como se fosse uma matéria, como se você estivesse estudando para matemática. É realmente consumir a língua. A língua é utilizada de forma viva, de forma ativa, as pessoas falam. As pessoas comentam histórias, as pessoas escrevem coisas sobre a própria vida delas, elas conversam, sei lá, em um podcast, elas falam coisas de sentimentos. Você vai consumindo tudo aquilo como língua viva, não só estruturas maçantes, não só fórmulas, como se fossem fórmulas matemáticas, é o consumo vivo da língua, que você consegue achar em todos esses pontos, e muitas outras coisas, né, que faz parte, às vezes, do que você já gosta. Eu gosto muito de ler esse tipo de livro, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Você consegue assistir esses tipos de vídeos no YouTube em inglês também, e você faz a exposição viva. Um outro ponto é a parte de produção, que nem eu falei que é muito importante, é o output, é a produção ativa. Falar inglês todo dia, nem que seja sozinho, no espelho, nem que seja com o pouco que você já sabe, nem que seja preparando inicialmente algumas frases em português, traduzindo elas para o inglês, vendo como se pronuncia, né, colocando em algum text-to-speech, né, alguma ferramenta que mostra para você como ouvir, e você vai falando aquilo em voz alta, vai treinando. Você precisa utilizar o inglês de alguma forma, você precisa fazer esse processo de input e output frequentemente, você precisa consumir conteúdo e utilizar esse conteúdo de forma ativa. E seria importante que você tivesse feedback enquanto você faz isso, mas o simples fato de fazer input e fazer output já é muito importante. Você consome e tenta utilizar aquelas novas palavras, você tenta fazer frases com aquelas novas palavras, você vai aprendendo novas estruturas, novas palavras e utilizando aquilo no mundo real. Eu fiz um vídeo também só sobre isso, se você quer saber mais sobre esse ponto, que é qualquer um aprende inglês com esse método. Se você tiver interesse, assiste esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. Ele é muito legal porque eu falo só sobre isso nesse vídeo, é um vídeo mais longo também nesse sentido. O terceiro ponto é engajamento emocional. Você precisa se conectar com os seus sonhos, que tem a ver com aquela ideia da catedral, né, que nem eu falei. Viajar, crescer na carreira, fazer amizade, abrir novas portas, conseguir essa ideia da carreira, né, por exemplo, conseguir ganhar mais dinheiro trabalhando no exterior, trabalhando para uma empresa, né, multinacional. Você precisa pensar nisso enquanto você estiver estudando o inglês. Seja o pedreiro que constrói a catedral, não só o que está levantando o muro, não só o que está batendo a massa, por exemplo. Sempre pensa no seu objetivo futuro, porque isso te dá muito mais motivação também, enquanto você está fazendo a parte de exposição viva e de produção ativa, enquanto você está fazendo input, consumo e produção, que é o output, que você vai entender muito mais, claro, se você quiser assistindo esse vídeo aqui. Agora, pensa comigo. A culpa pode ter começado no sistema, pode ter começado na escola, na forma como a escola, com aquele método engessado que vem de 2 séculos atrás, fazia você tentar aprender o inglês, por exemplo. Mas a solução ela começa com a sua decisão. Agora, entendendo que isso foi colocado na sua forma de aprendizagem, que isso meio que poluiu a sua forma de ver o inglês, e você pode imaginar o que o inglês pode te proporcionar. Tudo aquilo que você pode ter no futuro sendo fluente em inglês, todas as portas que ele pode abrir, tudo aquilo que ele pode te proporcionar, e mais importante de tudo, eu falei, né, não vou vender o meu curso no final, eu só quero que você saiba que
você consegue aprender inglês e que essa decisão ela depende de você. Não deixe que o passado influencie e atrapalhe seu presente. Não deixe que essa forma de ver o inglês, que é uma forma antiga, engessada, atrapalhe a sua forma de aprender inglês atualmente. Entenda essa ideia que foi colocada, que você foi às vezes aprendendo e utilizando inconscientemente e que foi replicada muitas vezes em vários outros métodos que você tentou depois, sem você ter tentado a prática ativa. Imagina que tudo isso que aconteceu até o momento foi simplesmente um monte de aula teórica da autoescola e você fala, por que eu não consigo dirigir um carro? Sem você ter tentado realmente dirigir o carro, sem você ter tentado praticar ativamente em algo mais voltado para a comunicação ativa, algo mais voltado para a prática da fala como ponto principal. Leva essa ideia, esse questionamento, entende todos os pensamentos que vão surgindo de acordo com isso que você tinha anteriormente e busca mudar essa perspectiva sobre a própria aprendizagem do inglês. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários também e vejo você no próximo vídeo. Também assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar bastante. Até o próximo vídeo.